Bom dia, oitavo ano. Agora vai ser melhor, né? Pra gente se comunicar mais ainda. É isso? Vamos trocar ideias, é isso? Trocar algumas dúvidas. Hoje a nossa aula é de história e vamos falar sobre a Revolução Industrial e as doutrinas do século XIX. Então, que coisa boa, né? A gente vai ver, né? O que foi que veio com a Revolução Industrial e que consequências também, né? Vamos ver. Primeiro de tudo, vamos falar do surgimento da maquinofatura. Vamos lá. É o seguinte, a Revolução Industrial, juntamente com as revoluções burguesas do século 17 e 18, veio a Revolução Gloriosa, que foi na Inglaterra. Veio também a independência dos Estados Unidos, em 1776, que ajudou justamente a consolidar o processo de estruturação do capitalismo no mundo ocidental. Vamos lá. O que foi que aconteceu no século 18 e 19? Iniciou-se justamente na Inglaterra, meados do século 18 e 19, começou a se expandir a Revolução Industrial, quer dizer, as máquinas. Com a Revolução Industrial, a máquina superou todo o trabalho humano. Claro, a gente sabe disso. Que o que é que acontece? Quanto mais máquinas, mais o trabalho vai render melhor, as pessoas vão vender mais. É claro e evidente, não é isso? Antigamente, quando para se construir, se fazer um carro, se custava mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hoje em dia, por minutos, certo? Aliás, por horas, já sai um carro pronto, vários carros prontos. Então, é bem melhor estar com maquinário, não é isso? Mas também veio o seguinte, com isso também veio a perda de emprego de muita gente, porque a máquina começou a tomar o lugar das pessoas que trabalhavam, né? Então, as pessoas tinham que evoluir também. Com a Revolução Industrial, a máquina, como eu falei, superou o trabalho humano, gerando uma nova relação entre o capital e o trabalho. Colocando de um lado os operários e do outro os burgueses, quer dizer, os donos das máquinas, os donos das fábricas. Não é isso? Desde a Baixa Idade Média, os artesãos, quer dizer, que trabalhava com a manufatura, quer dizer, trabalhava com as mãos, eles perceberam que o que é que acontecia? Eles ficavam mais unidos, certo? Poderiam garantir bons preços, porque eles começaram a se organizar e dividir o processo por algumas etapas. Muitas vezes até acontecia assim, o mesmo artesão, ele cuidava de todo o processo, desde a matéria-prima até a comercialização. Então, para você ver a manufatura como era. Então, o artesão, mas até hoje o artesão, ele trabalha justamente com as mãos, a gente sabe disso. Não é isso? Ele fabrica toda uma pulseira artesanal, um colar artesanal. Então, tudo é com as mãos. Então, ele pega o produto, a matéria-prima, e dali ele transforma. Não é isso? Só que veio a Revolução Industrial e veio a maquinofatura. O que significa maquinofatura? É isso mesmo. É o trabalho realizado com as máquinas, certo? Agora nós vamos ver o processo justamente de industrialização inglês, porque todo mundo sabe que a Revolução Industrial, ela começou aonde? Na Inglaterra, certíssimo, certo? Na Inglaterra. A Inglaterra, desde o século XVI, ela passou por uma série de transformações que levaram à própria Revolução Industrial, terminou acontecendo, certo? Nas áreas rurais, os camponeses, eles foram expulsos de suas terras pelos latifundiários, quer dizer, pelos grandes proprietários de terras. Eles chegavam e começaram a tirar essas pessoas que lá
trabalhavam, né? As terras antes eram de um coletivo. Eles foram transformadas em áreas privadas, ou chamadas também de cercamento. Ao se apropriarem dessas terras, os latifundiários ingleses, eles transformaram em pastos para a criação de ovelhas e produzir lã, que aí era matéria-prima para a indústria têxtil. Não é isso? Eles já estavam usando a cabeça e vendo que tinha mais vantagem. Para vocês verem, né? Já no século XVII, a Inglaterra passou por uma Revolução Inglesa, impulsionando também o processo de enriquecimento britânico, através de atos de navegação, ou chamado também de Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos, que forneceu à burguesia elementos políticos. E aí se concluiu e ficou organizado uma monarquia constitucional. Veio um tratado chamado Tratado de Metum, com Portugal, mais conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Um dava o tecido, era uma troca, Portugal e a Inglaterra. Um tinha o vinho e o outro o tecido. E aí acontecia esse acordo entre eles. Para você ver, né, como eram as coisas já. A Revolução Industrial Inglesa, ela só foi possível graças às grandes reservas de ferro, de carvão mineral em seu subsolo. Porque até aí, então, eles não tinham, o dinheiro para isso, que era a principal matéria-prima utilizada nesse período. Além disso, os ingleses também impunham a mão de obra em abundância desde a lei de cercamento de terras, como eu falei para vocês, o cercamento, né? Então, eles tinham as terras suficientes para poder explorar, né, o ferro e o carvão mineral. Os protestos trabalhistas. Aí foi que começou o problema, porque se tinha máquina, tinha trabalhador, então eles também tinham que ter as leis. Com as máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito, claro e é evidente, a gente sabe disso. E os lucros dos burgueses, donos das fábricas, cresceram em mesma proporção. Então, a cada vez que, no caso, eles estavam vendendo, estavam ganhando mais e estavam produzindo cada vez mais. Por isso, os empresários ingleses perceberam que quanto mais eles investissem, não é isso? Na ciência e na tecnologia, mais lucros eles teriam. É claro, não é isso? As fábricas se transformaram no principal agente de mudança na sociedade da economia inglesa. A vida era uma mentalidade de milhões de pessoas. Se transformaram numa velocidade espantosa, quer dizer, mudou tudo. Tudo foi mudado, certo? Tudo. Porém, muita gente não estava gostando. Então, aconteceu um movimento chamado de ludismo. O que foi o ludismo? Ele surgiu, esse movimento, contra as máquinas. Por quê? Porque o pessoal estava perdendo os empregos, então o que foi que eles fizeram? Se juntaram. E o seu líder era chamado de Ned Ludd, por isso que botou o nome de movimento de ludismo. Esse movimento era o seguinte: os ludistas, eles invadiam as fábricas e destruíam as máquinas, que era para poder eles irem trabalhar. Os manifestantes foram violentamente reprimidos, sendo muitos deles até condenados à prisão, à deportação e até à forca. Os ludistas, eles ficaram lembrados como os quebradores de máquinas, para você ver, né? Na década de 30, surgiu outro movimento, chamado de cartista, organizado pela Associação de Operários, que exigia melhores condições para trabalhar. Por exemplo, limitação de horas, né, de 8 horas para trabalhar, jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, que até então mulher não trabalhava em fábrica, extinção do trabalho infantil, porque eles pagavam menos às crianças, uma folga semanal, salário mínimo
e o sufrágio universal masculino. Quer dizer, muita gente que estava trabalhando também eram muitos homens. Ok? Vamos ver aqui algumas consequências da Revolução Industrial. Vou dizer só algumas. Primeiro, com a queda da produção manufatureira, os produtos industrializados acabaram superando a produção artesanal. O processo de êxodo rural, quer dizer, as pessoas começaram a sair do rural para o urbano. O trabalho assalariado permitiu o quê? A um número cada vez mais de pessoas a trabalhar, acessar os bens e serviços produzidos pela economia, não é isso? Os trabalhadores, eles perderam a posse de ferramentas, utensílios, matérias-primas e o produto final, restando-lhe apenas a sua força de trabalho, que era as máquinas. E assim por diante. Tem mais coisas que, no caso, a gente ainda vai ver. Mas eu digo a vocês que na próxima aula, nós vamos continuar essa aulazinha que é bem gostosa, não é isso? Vocês estão vendo? Então, pronto. Tchau, tchau, 8º ano. E na próxima aula a gente vai dar uma continuidade, tá bom?